sejam bem-vindos ao meu, ao nosso Ping Pong Cast. Galera, daqui a pouco a gente vai começar falando sobre a Segunda Guerra Mundial e vamos trazer duas convidadas que sabem bastante sobre o assunto para conversar com vocês. E é isso. Então a gente vai conversar um pouco sobre o estopim da guerra, suas questões políticas, sociais e também sobre o filme A Vida Bela. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a Segunda Guerra Mundial para contextualizar vocês. Ela foi um movimento que ocorreu em 1939 até 1945, onde o mundo estava dividido em dois grupos, o eixo e os aliados. O ambiente que isso aconteceu foi a África, Ásia, Oceania e Europa. A convidada, né, que é boa, que teve que dar uma diquinha. Pode vir, Carol e Isa. Hoje não nada seus câmeras. Cadê o retorno desse podcast? Eu acho que tá faltando um investimento, sabe? Com o tempo tudo certo. Tá, agora que vocês chegaram a gente pode conversar, né? Soltar um pouco mais. Querem uma aguinha? Não. Não, vamos deixar eles curiosos também, né? Água só pra atrapalhar o negócio. Vamos deixar eles curiosos esperando. Já ficaram aqui quanto tempo esperando? Muito tempo, gente. Eu acho que deu 30 segundos. Vamos começar então, galera. Piada interna. Vamos fazer um adendo que a gente colocou os espectadores a assistir 4 amigas conversando que não vai dar pra entender. Exatamente, gente. Tem umas piadas, vamos pegar, óbvio. Tá, agora falar sobre o que vocês vieram ver, porque, pelo amor de Deus, né? Precisa ter assunto aqui. O que vocês acham por que vocês acham que aconteceu esse conflito? Silêncio. Não sabemos, tô me recuperando. Não sei, fui. Não, eu acho que... Agora, a Segunda Guerra Mundial, né? Focar no assunto. Eu acho que, em específico, assim, diversos assuntos que se a gente começar a falar agora, ficaríamos horas aqui falando, mas eu acho que é muito específico o ponto de que a Primeira Guerra Mundial nunca se encerrou de fato. Eu acho que eles ficaram naquela tensão ainda, sabe? Um país estava bravo com o outro ainda, eles queriam continuar o conflito. Todos acabaram lá, em algum momento, levantando uma bandeira branca de paz, mas era muito falsa, sabe? Eles não, de fato, eu acho que ninguém ali, de fato, aceitou aquilo. É tipo uma briga entre pessoas. Tipo, você nunca vai querer ficar quieto. Nunca vai aceitar. Ninguém vai aceitar ter a última palavra. Então, Exatamente. tipo, eles estavam na mesma. Só que teve uma pausa ali, onde o conflito estava parado, mas, na verdade, eles só estavam se fortalecendo, então... Sim, um exemplo eu acho disso que... também, né, tipo, é os Estados Unidos, que por mais que a guerra tinha acabado, ele continuou produzindo constantemente armas. Uhum. Sim, e daí, tipo, por consequência, tem a Grande Depressão, tipo, a crise de 29? Isso. A crise de 29, a quebra da Bolsa, onde, tipo, eu acho que, sei lá, 4 mil bancos quebraram nesse momento nos Estados Unidos. Então, assim, foi uma coisa absurda por conta disso, né? Eles estavam produzindo muito e, tipo, não tinha pra onde largar isso, porque a guerra já tinha parado. Não, e sem contar que outra, a gente não vai longe. O tratado que, entre aspas, deu fim à guerra é o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, eu acho que não teve uma pessoa que ficou feliz com o final da história. No máximo, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, talvez. A questão foi que deu problema pra Alemanha e que depois invade a Polônia. Deu problema no Japão, que ficou sem minério, sem petróleo. Deu problema na Itália, com o Mussolini, que foi lá e invadiu. E principalmente o Hitler na Alemanha, que foi quem dá início à Segunda Guerra de novo. Todo mundo se afeta e ninguém aceitou o fim, de fato, e daí já era. Eu acho que a gente tá falando mais ou menos só ponto do iceberg. É só um pouquinho, mas é como eu disse, assim, é um tema que a gente poderia ficar horas falando. Só Sim. que tudo sai desse primeiro ponto, sabe? Tudo sai Do não ter do fim. não fim da Primeira Guerra Mundial e daí começa a Segunda, como continuação, praticamente. Então, a gente falou também sobre o filme A Vida é Bela, um filme de comédia dramática, que ele, tipo, relata um pouco sobre a Segunda Guerra Filme Mundial. muito bom, inclusive, assistam. Ganhador a gente de recomenda. prêmios, muitos prêmios. Sim. Fã. A gente quer saber o que isso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Tipo, Qual a relação? Cara, tem muitas, na verdade, né? Ele acontece na Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Ele, tipo, tá dentro. Mas, assim, eu vou falar de um ponto de questão de produção, assim, eu vi que eles conseguiram
carregar esse filme, eu acho que o diretor em específico, quem dirigiu o filme e quem escreveu esse roteiro, conseguiu trazer a história, que é uma história tão pesada, tão horrível, assim, é um momento extremamente triste, é um momento extremamente desesperador, e eles trouxeram de uma forma tão leve, sabe? Aquela família que tá num campo de concentração, assim, vivendo aquilo, obviamente sentindo tudo, sentindo todas as dores, mas com um filho ali, tentando passar pra ele da forma mais leve possível. É uma história, assim, muito envolvente, eu acho que muito triste, mas ao mesmo tempo ela é levada de uma forma muito leve, o que é muito legal. Filme, né? Tipo, é cativante. Tu fica vendo aquilo. Exatamente, exatamente. Eu acho que é isso, assim, porque a gente tá acostumado com filme de guerra ser um horror, tipo assim... Ser bombe, tiro e sangue, meu Deus! Exatamente, e assim, não é o que acontece ali. Não. Obviamente, é um campo de concentração, é outro tipo de temor, mas é por isso, assim, eles conseguiram trazer a história de uma forma muito leve, de uma forma muito gostosa de assistir. Mas também não vamos falar muito pra vocês verem, né? Pelo amor de Deus. Assistam o filme! Vamos deixar um gancho, então. O final do filme é fantástico. Sim. O final do filme tem, assim, um fechamento do que aquele pai faz durante a história inteira, que... Não vamos dar mais spoiler, Sem spoiler não, sem né? spoiler. Mas é que assim, a gente não pode esquecer, eu vou começar dando uma dica: estudem história por filmes, séries, porque vai ajudar vocês a ambientar a situação e vai ajudar vocês a entender o que tá acontecendo. E, cara, se a gente vai falar de Segunda Guerra, não tem como a gente não citar o fato da Alemanha nazista com essa perseguição, essa cruzada contra os judeus. Sim. É impossível a gente falar de Segunda Guerra sem lembrar disso. Até porque o filme aborda exatamente, né? Exatamente, o filme aborda isso e é justamente esse um dos principais fatos que se desenrolam. O filme se desenrola ao redor do personagem principal, que é o Guido. Vamos falar sobre ele, que tem uma família ali. Guido é um personagem judeu, de fato. Ele é carregado pros campos de concentração. E o jeito com que ele faz pra que o filho não perceba aquele ambiente, todo aquele horror, pra que ele não ligue de fato à realidade do que tá se passando pra fora, é de uma genialidade, é de uma proteção do espírito paterno de fato, assim. Sim, exatamente, ele emociona, né? Ele emociona muito. É tipo uma criança, né, gente? Num campo de concentração. Não, e não só uma criança. Deixa eu fazer um ponto. Uma cena que me tocou muito foi de um idoso, tipo, quando eles estavam sendo colocados lá, enfim, não vou dar spoilers, sem falar assim. Mas, tipo, tem uma cena de um idoso que foi, tipo, eu tava ali assistindo o filme inteiro da criança no meio de um campo de concentração. Mas quando eu vi o idoso, eu não sei pra vocês, sabe? Mas então, coisa com idoso e criança me motiva. Tá. Me motiva. Me deixa triste, mas me motiva. Não, mas voltando pro acho assunto. que... Fala, gente, desculpa. que a gente precisa focar, né? Vamos focar. Eu tenho mais uma coisa que eu quero fazer de pergunta pra vocês, que é sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Cara, acho que a parte é complicadíssima a situação de Hiroshima e Nagasaki, é um final lamentável, mostra, acho que o pior face. Claro que a Segunda Guerra já foi um horror inteiro, mas é assim, ó, acho que a pior faceta do que um ser humano pode fazer. Frio, né? É frio, é sem escrúpulos. Nossa! Usou a palavra bonita. Eu falei que eu ia trazer convidadas a nível, entendeu? Cara, e assim, o motivo pelo fato de, tipo, por que elas aconteceram é bizarro você pensar que alguém chega nesse ponto de falar assim: vou exterminar uma cidade. Não tem importância, tomem uma bomba pra você. Não é só uma cidade, né? Tinham pessoas, tinham tudo, né? Sim, é uma cidade em movimento, é uma cidade com vida, né? Não, e é bizarro, porque assim, é uma coisa onde os Estados Unidos e o Japão, eles simplesmente, entre muitas aspas, porque não é simples a situação, mas enfim, simplesmente lutavam pela hegemonia do continente asiático. Então, assim, é daí que parte tudo, sabe? Tipo, não é um território de nenhum dos dois. Exatamente. É um território que não é de nenhum dos dois, mas os dois querem mandar. E os dois querem mandar, exatamente. Eles começam, acho que o conflito... então, Japão e Estados Unidos, o conflito inicia, então. E eu acho que o Japão tá muito fortalecido inicialmente, mas eles se enfraquecem ao ponto de serem derrotados. É que vamos imaginar o final da guerra, tá todo mundo... O Japão com o território devastado, a Ásia totalmente devastada. E uma coisa, a Maria mesmo falou no começo foi: a guerra aconteceu em 4 continentes.
Nele não estava envolvido a América. Os Estados Unidos estavam bem. A estrutura dos Estados Unidos estava ótima. Tá fortalecida, né? Não estão atacando? Não estão atacando o território dos Estados Unidos. Então isso faz com que o Japão tá com uma economia, uma população e um território, tipo, completamente desfavorável. E aí o que acontece? Eles vão tentar se manter numa guerra, numa segunda guerra, sem ter condições de se manter lá. E aí é isso que os Estados Unidos, como forma de pôr fim do jeito mais sem ser humano, na verdade, muitos sem fazem. humanidade. É tipo a cabeça possível. achando, tipo, sei lá, todos ali naquele momento acham que são o melhor de todos. Todos acham que eles estão na posição de vencer a guerra, na posição de certeza. Né? Não, exatamente, com certeza é o objetivo de uma guerra, vencer a guerra. Mas todos ali estão com a cabeça muito feita de que eles são os melhores, eles estão defendendo o seu ponto. Então, Exato. assim, E aí a gente vai eles vão botar fim no Projeto Manhattan, que o Projeto Manhattan é quem desenvolve tanto Hiroshima quanto Nagasaki. E as bombas solta primeiro a de Hiroshima. o projeto Manhattan, ele assim, é tipo uma coisa bizarra se você for ver a fundo, porque assim, são especialistas fantásticos, são cientistas fantásticos. São crânios que são levados para o mal. Exatamente. Sim, mas então, eu vamos vejo juntar. Hannah Arendt. Hannah Arendt, sim, mas aí vamos juntar. Nós estamos banalidade falando do de mal. filme. Nós estamos falando de filme, nós não podemos citar Hannah Arendt, mas nós vamos continuar no Oppenheimer. Filme lançado esse ano fala justamente sobre esse desenvolvimento da bomba atômica. E, cara, E Hiroshima como é foi- absurdo isso. E como- Inclusive, um gancho, vejam também. Vejam Oppenheimer. Vejam o Oppenheimer também. É um filme longo? Precisa ver, ó. Mas é outro filme que, tipo, tu vê. É história, é como a Carol, Exatamente. como a Carol falou no início, a gente aprende história com filme, com série, com, enfim, muitas coisas, mas... Vejam o menino do pijama listrado também. A gente Leiam vai botar livros. uma Vamos lista. fazer uma lista? E um grupo no WhatsApp. Adiciona todo mundo. Um grupo no Telegram. Isso. Acho que foi. Cara, eu citei Hannah Arendt do nada, mas por causa da banalidade do mal, né? Tipo, Sim. são, como a Maria falou, são crânios, são, assim, cientistas absurdos, fantásticos, levados pro mal, assim. Então, são pessoas que fazem o mal não por si só, fazem o mal por trabalhar por outros, então... Cara, mas aí nós vamos puxar um gancho de volta pro filme Da Vida é Bela. Com A certeza. gente tem, por exemplo, uma das cenas que acontece, não é uma cena central, mas é um inspetor indo visitar uma escola dentro da Itália, sendo que o inspetor tá lidando com um monte de criança, e o inspetor vai chegar lá e falando literalmente que tem uma raça superior, que é a raça ariana, e ele não quer nem saber. E como eu digo de novo, criança e idoso, gente, não dá pra mim. Mano, desculpa, gente. Tocou. Quem tem que falar são vocês, desculpa. Você sentiu tocar? Sim. Então, gente, a gente sabe, né, que tudo isso foi um conflito muito banal, muito triste, foi algo muito marcante pra gente. Pra gente e pra história. Tipo, estamos nós aqui, sei lá quantos anos depois falando sobre isso. Exato. E é importante a gente relembrar isso pra gente não cometer erros do passado novamente, não é? Exato. Então a gente quer Relembrar saber de também como que esse conflito se encerrou, tipo, o que aconteceu pra acabar? Tem a assinatura do... Me ajuda. Tratado de rendição? Do Tratado de Rendição. E daí se encerra, agora de fato se encerra essa situação. Certo. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Cara, é que a Segunda Guerra foi uma escalada de violência que a gente assiste no A Vida é Bela, que a gente assiste no E Menino a de gente Pijama assiste Listrada. no A Vida é Bela de forma muito mascarada, né? É uma Sim. forma... É Igual muito... como o pai faz com a criança. É igual- Exatamente. tipo, é uma A coisa- gente se coloca nessa situação, assim. Tanto daquele pai que tá sentindo, de fato, todas aquelas dores e a gente, ao mesmo tempo, sente isso. No mesmo momento que a gente se sente extremamente abraçado por aquele pai. Que tá... Sim. Ele tá protegendo aquela criança, assim... Ele tá. É De um forma negócio. É tão fantástica. mascarado que até o ponto de fato deles entrarem no trem e você vê pra onde é que aquele trem tá levando. A são- mãe que vai atrás. A mãe que Ai, vai nós estamos atrás. dando muita... Tá tendo muito spoiler. Então vamos dar mais spoiler. Vamos dar só mais alguns spoilers. O jogo que o pai cria, né? O Dos jogo 1000 que o pai pontos. cria. Mas é que antes disso, a gente Que vê. engata no encerramento, que eu falei que é fantástico do filme. Mas é que a gente. O que eu tô querendo comentar é que a gente vê a escalada do mal no fato de, tipo, a mãe, a sogra, no caso do Guido, não aceitar o casamento da filha com o judeu. A gente vê no fato da mulher, quando ela vai entrar no casamento, o cavalo dela é completamente atacado e linchado de um jeito inimagináveis. A gente vê a loja depois que eles têm
que você vai perceber muito tempo depois que ela foi pichada na frente justamente pra marcar que era de um judeu. Sim. E isso tudo é loucura. E como eu disse, é um filme que, de novo, ele traz todas essas coisas, não é mascarado, eu acho que eu usei a palavra errada, mas é muito leve, tipo, de forma muito... São só uns easter eggs lá no meio, assim, que a gente pega. Sutil, é muito sabe? sutil, e isso é muito legal. Por isso, assistam, prestem bastante atenção. Assistam, prestem bastante A gente já atenção. falou isso quantas vezes? 5. Muitas, e a gente já indicou vários filmes também, mas... Bom, gurias. Então foi isso, né, gente? A gente deu uma É, né? resumida no nosso A gente deu uma resumida e chegamos no final, basicamente. Bom, a gente... Uma resumida? A gente deu uma boa de uma resumida. Então tem que resumir o final. No que termina dia D. Dia D não é só uma expressão. Dia D foi o local, digamos assim, a virada da Segunda Guerra. A gente pode dizer retomada das tropas russas que retomaram a Alemanha, principalmente. Retomada dos Estados Unidos que retomaram a capital, Berlim. E é aí que começa o começo do fim, digamos assim. E o começo dessa loucura toda que foi a Segunda Guerra. Gente, basicamente a gente fala, nossas entrevistas, podcast é sobre, normalmente, história, porque a gente sabe, né, a história ela tem que ser estudada pra não se repetir. Tipo, cara, foi tão recente aquilo, entende? E se isso voltar a se repetir, é tão... Não sei que palavra usar, sabe, mas é forte. Enfim. E isso trazer a história de forma tão descontraída e tão... É muito mais simples, assim, é muito mais legal pra quem tá assistindo, tanto pra quem tá vendo muito tempo depois e usando pra estudar, quanto pra quem tá agora ao vivo assistindo a gente aí. Sim. Ajuda muito. É de uma forma muito descontraída também. E indique nosso podcast pra mais pessoas. A gente não tem só esse, a gente tem... Assistam no Spotify, no Deezer, onde No mais? Apple Music, no YouTube. Apple Music e YouTube. Bom, e a gente tem vários outros. A gente tem sobre a primeira, sobre as bombas que aconteceram em Hiroshima e Nagasaki. Enfim, vão ter todos os links, caso vocês queiram ver. E é isso, galera. Muito obrigada, gurias. Obrigada, pra mais que a gente volta. Sim, a gente ama. A gente tá aqui de volta sempre. Sim, até mais. Tchau. Tchau.